Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo Reservado e hoje a gente vai falar sobre Romanos 7. Eu sempre peço para vocês lerem o capítulo antes, Romanos 7 no caso, e depois a gente vai falar aqui um pouquinho sobre. Então vamos lá. Romanos 7, que é quando eu sei o que é certo, mas eu faço o contrário. Antes de tudo, vamos dar um pouco de contexto aqui para a história. Paulo está escrevendo para cristãos em Roma que vinham de dois mundos muito diferentes. A gente já falou isso algumas vezes. Os judeus profundamente formados pela lei e os gentios que não tinham essa bagagem. Pessoas que agora estavam em Cristo, mas ainda tentando entender o que fazer com tudo o que aprenderam antes. Não dava para simplesmente jogar fora tudo e tudo é novo. É um conflito real e muito atual. A lei ainda manda em mim? Se eu tô em Cristo, por que eu continuo lutando contra o pecado? Será que tudo não deveria ficar muito mais fácil agora? Se a graça me alcançou, por que eu ainda tô falhando? E para explicar tudo isso, Paulo, ele escolhe uma imagem bem forte e muito concreta, que é o casamento. Enquanto o marido ele tá vivo, a mulher tá ligada a ele pela lei. Existe um vínculo legítimo e real ali ativo. Mas quando o marido morre, esse vínculo se encerra e ele está livre daquela aliança. E o que Paulo está dizendo aqui é bem simples, que quando estamos em Cristo, nós morremos para a lei. Não porque a lei seja má, não porque ela perdeu o valor, mas porque ela não pode mais governar a gente. A lei mostra o que é certo e errado. Ela aponta os padrões de Deus que são padrões corretos. Mas ela não tem mais poder para transformar o coração humano, então nós não somos mais guiados pela lei, e sim pela graça. E aqui entra um ponto bem chave de Romanos 7, que é a lei não cria o pecado, ela revela o pecado. A partir do certo e do errado você consegue ver o que é pecado. E Paulo ele é muito claro, ele fala, que diremos então, a lei é um pecado? De modo nenhum. O problema nunca foi a lei. O problema é que o pecado faz dentro de nós quando a lei aponta o caminho. Vamos explicar isso. É como se fosse um espelho. O espelho mostra a sujeira no rosto, mas não lava o rosto. Ela só revela, ela não resolve. A lei revela os padrões de Deus, mas quem transforma o coração, aí é outra coisa. O único que pode transformar o nosso coração é Deus. Então Paulo ele faz uma coisa que é muito humana, ele abre o próprio coração. Ele não fala como se ele fosse só um teórico distante, mas alguém que vive a fé e as lutas do dia a dia. Ele diz, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quem nunca? Quem nunca fez o oposto daquilo que queria? Aqui não é um apóstolo inalcançável falando de cima para baixo, uma coisa assim muito inacessível. É um homem salvo, consciente, temente a Deus, dizendo, existe uma guerra dentro de mim. Ele ama a lei de Deus, ele concorda que a lei é boa, mas ele percebe algo doloroso e libertador ao mesmo tempo. Saber o que é certo não significa fazer o que é certo, e isso muda tudo. Porque Romanos 7 não é sobre dar licença ao pecado, é sobre parar de fingir que somos fortes o suficientes pra gente viver sozinhos. Paulo ele não tá dizendo, então tudo bem errar. Ele tá dizendo o contrário. Ele tá dizendo, quando eu tento viver só na força da regra, só na força da lei, eu falho. A luta que ele descreve não é uma desculpa, é a consciência dele, é essa consciência que nós precisamos ter, é essa maturidade espiritual que nós precisamos ter. É o momento que a gente reconhece, eu amo Deus, eu quero obedecer, eu quero fazer o que é certo, mas existe algo em mim que não é curado só pelo meu esforço. Isso é a santificação que só Deus faz com a gente. E aí Paulo leva tudo como se fosse para um clímax quase que de desespero. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E essa pergunta não nasce de um lugar de culpa, ela nasce de um lugar de lucidez, de alguém que parou de romantizar a própria força. A resposta vem rápida, firme e cheia de esperança. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele consegue salvar esse corpo morto. Só Ele consegue nos salvar. Aqui está o centro de Romanos 7, que a solução não é mais a regra, é uma nova fonte de vida. A lei mostra o caminho, mas só Cristo nos dá poder para andar nesse caminho.
Por isso, viver debaixo da graça nunca foi viver sem consciência, nunca foi viver no automático, nunca foi viver sem temor. É exatamente o contrário, é viver sabendo o meu corpo importa, as minhas escolhas importam, o pecado ele não é neutro e a graça não é algo que a gente pode pegar pra gente continuar vivendo da mesma forma. Romanos 7 nos tira da ilusão de eu dou conta de tudo, eu faço tudo pela força do meu braço. E nos prepara para Romanos 8, que é onde Paulo vai declarar: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas antes da liberdade vem a verdade. E a verdade é, sem o Espírito, a lei vira só um peso. Com o Espírito, a obediência ganha vida. E esse capítulo não é só pra gente se envergonhar do que a gente ainda tem dificuldade, é pra gente se alinhar de verdade. Porque só quem reconhece a própria luta consegue viver uma fé madura, consciente e profundamente dependente de Deus. E eu queria trazer um passo prático para você fazer hoje. Hoje o convite não é você só tentar mais. É prática de força onde Deus está pedindo a sua dependência. Eu quero que você separe alguns minutos e que você seja honesto com Deus. Nomeie alguma luta, alguma coisa bem específica. Não é uma oração genérica, mas eu quero algo verdadeiro, que você desenvolva esse relacionamento verdadeiro com Deus. Deus, nessa área eu sei o que é certo, mas eu não tô conseguindo vencer isso sozinha. Então eu entrego a Ti. Romanos 7 nos ensina que consciência vem antes da transformação. Antes da mudança de comportamento, vem verdade nos nossos corações. E eu quero que você termine o dia com essa oração bem simples. Jesus, eu peço para o Seu Espírito vir e habitar em mim, e que o Seu Espírito me transforme, que o Seu Espírito me ensine de acordo com a Sua palavra, de acordo com os Seus decretos. Que o Seu Espírito continue me fortalecendo. Eu não quero só saber o que é certo e o que é errado, mas eu quero viver de acordo com aquilo que é correto diante de Ti. Eu quero glorificar o Seu nome. No nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia.